Eu tenho uma frase que eu tenho carregado e meditado nela. Ser pai é a oportunidade que temos aqui na terra de demonstrar o amor do nosso Deus para os nossos filhos. É a oportunidade que temos aqui nessa terra de demonstrar o amor do nosso Deus, do nosso Pai, para os nossos filhos. E mesmo com as dificuldades e os desafios que temos como pais, nós carregamos nos ombros a responsabilidade de sermos exemplo e a maior referência para os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar. Nós não podemos terceirizar esse papel, diante dos nossos filhos. Eu estava assistindo um documentário do Billy Graham, e não sei se você já teve a curiosidade de assistir, está lá no Prime. Por favor, se você tiver a possibilidade, assista. E uma das filhas do Billy Graham, no culto fúnebre de seu pai, diante de diversas autoridades, ex-presidentes, governadores e diante de multidões, porque estava sendo transmitido, ela disse uma frase. Eu estava com a Gabi na sala, e essa frase eu achei assim fantástica, porque ela disse o seguinte: meu pai não era Deus, mas me mostrou quem Deus era. A minha oração é que os nossos filhos possam nos enxergar assim, nesse tempo, nessa geração, observando como tratamos eles, a nossa família, a esposa, os nossos negócios, o serviço, o falar com as pessoas à nossa volta, o pedir perdão quando for necessário, as tarefas da nossa casa para não sobrecarregar a nossa esposa, e principalmente, como nós amamos a Deus e a Igreja de Jesus. E são situações diárias que os nossos filhos, em todo o tempo, eles estão aprendendo com a gente. Como eu disse uma vez numa conversa, e eu já falei isso aqui, os nossos filhos terão outras referências ao longo da vida, mas a gente precisa ser diante deles a maior de todas. Senão, teremos falhado. Se o youtuber for a maior referência do teu filho, até mesmo a gente como pastor for a maior referência do teu filho, você falhou. Se o professor da universidade for a maior referência do teu filho, alguma coisa precisa melhorar em nós. Deus tem nos chamado para que sejamos a maior referência dos nossos filhos. E um versículo que eu queria compartilhar com você, pai, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, onde Jesus vai dizer assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai, nós somos homens fortes e cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Será que você pode falar isso para você mesmo? Eu sou homem e sou cheio do Espírito Santo. E a nossa vida precisa brilhar diante dos nossos filhos e diante desse mundo. Nós precisamos mostrar para essa geração confusa e cada vez mais feminista que o nosso papel não diminuiu, que nós não perdemos o valor e que nós somos a maior referência de homem e pai para os nossos filhos e para a nossa família. E mesmo que alguns de nós, diversas histórias estão aqui reunidas, mesmo que algum de nós não tenha tido um bom exemplo ou não tenha tido a oportunidade de conviver com seu pai como gostaria, por N motivos, hoje, você como pai, você tem a referência e você tem a oportunidade de escrever uma história diferente para o seu filho e para a sua família. Eu sei que
para as mulheres também que estão aqui, talvez você não tenha tido um exemplo de pai terreno como você gostaria. Mas eu quero dizer que nesta manhã, que há cura para o nosso coração. Que há cura para o nosso coração. Talvez você, homem, você pai, tenha levado para o seu filho apenas aquilo que você recebeu, talvez quase nada. Mas eu quero dizer que você tem um pai no céu. Quero dizer que você tem um pai com quem você pode aprender, um pai que tem te dado a oportunidade de escrever uma história diferente. Eu quero dizer que você nessa casa também você tem um pai. Você não está sozinho. Nós aprendemos uns com os outros. E nós nos tornaremos para os nossos filhos a maior referência deles nessa terra. Referência de como amamos a Deus, como servimos a igreja, como tratamos nossos negócios. Nós oramos para que a nossa geração cresça em graça e conhecimento do Senhor. Você pode dizer amém, Pai? Você carrega isso sobre os teus ombros. Então, nessa manhã eu quero dizer para todos nós, seja homem, seja luz, seja pai, você carrega essa responsabilidade. Feliz Dia dos Pais.